Bom dia, senhoras e senhores. Estando presentes os vereadores Fábio Braga, o procurador Marcelo Machado, o vereador Maico Costa e sua procuradora, doutora Júlia Vergara da Silva, do por aberta a presente sessão. Cumprimento a TV Câmara, todas as pessoas que estão aqui nesse dia, nessa manhã, e desejo boa sorte a nós todos. Pauta. A pauta desta reunião se destina única e exclusivamente para deliberar parecer final que será apresentado pelo relator. A apresentação do parecer final, o relator Fábio Braga. Com a palavra, o vereador Fábio Braga para a leitura do seu parecer. Obrigado, presidente. De ordem, o outro vereador da comissão não está presente, né? Então, eu gostaria que constasse em ata. E, desde já, a defesa requer, na forma do decreto, que possa se manifestar após o parecer, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, considerando que podem surgir elementos novos, não tratados na nossa defesa. E, então, a defesa requer, em homenagem ao princípio do contraditório, que possa se manifestar sobre os pontos trazidos no parecer e que consignem a ausência do vereador Guilherme Pereira. Eu tenho uma outra questão de ordem, senhor presidente. Continua a leitura, senhor vereador presidente, Fábio Braga. tem uma outra questão de ordem. Pedir para registrar em ata, senhor presidente, as palavras do A palavra ao vereador Fábio Braga para a leitura. Senhor presidente, eu também, já falou. A procuradora tem a direito à palavra e este vereador também tem, regimentalmente, ela já falou que o relato já relatou. O senhor tem algum problema comigo, especificamente? Não tem nenhuma relação. Então, me permita uma questão de ordem, senhor presidente. Rapidinho, então. Vamos lá. Muito obrigado. Gostaria que constasse em ata as palavras do procurador, até me surpreendeu, porque eu sei que as decisões de procuradores são em colegiado, os procuradores se conversam, mas o procurador que estava presente desde o início dessa comissão processante era o procurador Xeraim, foi trocado pelo procurador Marcelo, então gostaria que pudesse constar isso em ata, que hoje especificamente foi alterado para o procurador Marcelo, e também constar as palavras do procurador Marcelo, antes do início da sessão, que hoje, abre aspas para ele, hoje é apenas para a sentença, para dar a sentença. Não é isso, não foi isso. Foi essa palavra que ele falou, inclusive está gravado aqui. Obrigado pelas suas palavras. Gostaria que constasse em ata essa informação. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Referência à denúncia 003/2019, denunciante Marlúcio Amaral, denunciado vereador Maicon da Costa, origem comissão processante. Parecer final do relatório. Trata-se de denúncia 003/2019, proposta pelo senhor Marlúcio Amaral em face do senhor vereador Maicon da Costa, sustentada no Decreto-Lei 201/1967. A denúncia foi a plenário em 26 de agosto do corrente ano e foi aceita pelos senhores vereadores conforme folha 04. Ato contínuo foi sorteada a comissão processante, composta pelos senhores vereadores Herádio Manuel Gonçalves, Fábio Gomes Braga e Guilherme Pereira de Paulo, presidente, relator e membro, respectivamente. Ato contínuo foi realizada a primeira reunião para instalação da comissão processante, as folhas 11. Em 29 de agosto de 2019, foi realizada a primeira reunião da comissão, onde foi informado ao denunciado que o mesmo teria 10 dias para apresentar a defesa prévia, bem como informar as provas que pretenderia produzir. A defesa do denunciado, mais documentos aportaram aos autos, folha 17 a 53. Foi designada a reunião interna para a leitura do parecer sobre a admissibilidade da denúncia, para o dia 12 de setembro de 2019, que restou adiada por ausência de televisionamento conforme requerido pelo denunciado, sendo redesignado para o dia 16 de setembro de 2019. Apresentamos o parecer preliminar, entendendo pelo prosseguimento da denúncia, e fomos acompanhados por maioria nos termos das folhas 75 a 82. Foram roladas as testemunhas constantes na folha 89, conforme comprovantes as folhas 90 e 108. Na primeira reunião, para instruir o feito, foi ouvido o denunciante, que reafirmou os termos da denúncia e juntou os boletins de ocorrência relacionados aos fatos, conforme as folhas 111 a 117. O denunciado prestou depoimento às folhas 119 e 120. Na mesma sessão, foram ouvidas as testemunhas Daiane Aparecida Albuquerque, Isete Coelho Mariano, Marlete de Souza e Fernanda Viecelli Colombo. Foi realizada a transcrição
da entrevista que originou a denúncia. Transcrição essa constante às folhas 141 e 146. Foi determinada a realização de nova reunião para a oitiva das testemunhas Sr. Clayton Ramos e Sra. Elira L. Viacelli Taveira, para o dia 10 de 10 de 2019, conforme documentos às folhas 152 a 154. Perdão. Conforme a ata de reunião realizada no dia 10 de outubro de 2019, folha 172, não ocorreu a oitiva das testemunhas ante a ausência do denunciado e sua procuradora, justificada as folhas anteriores. Foi designada nova reunião para a oitiva de testemunhas para o dia 22 de outubro de 2019. Intimadas as testemunhas, as mesmas não compareceram, conforme pode ser verificado na ata de folhas 184. O denunciado foi intimado para a apresentação de alegações finais. Antes de apresentar as alegações finais, o denunciado apresenta razoado para que seja marcado nova data para a oitiva da testemunha rolada pela defesa, senhor Clayton Ramos, o que é com precisão cirúrgica rechaçada pelo senhor presidente desta comissão, conforme as folhas 200 e 201. Em derradeiro requerimento, o edil denunciado solicita a cópia da gravação da reunião do dia 26 de setembro e 10 de outubro de 2019, o que é atendido conforme folhas 209. Por fim, o denunciado apresenta alegações finais e documentos às folhas 210 e 261. Conforme verificado a Lures em andamento processual, decorreu em total consonância com o disposto no Decreto-Lei 201/1967. Nesse sentido, foi respeitado o devido processo legal, especialmente o direito à ampla defesa constitucionalmente garantido ao denunciado. Este é o relatório mais do que necessário para o deslinde da presente denúncia. Da preliminar de não comprovação da legitimidade para a apresentação da denúncia. Aduz o edil denunciado que o denunciante não possuía legitimidade para ofertar a denúncia, ora analisada, ao argumento de que não haveria comprovação da situação de eleitor do denunciante, em especial figurar como eleitor na cidade de Florianópolis. E uma análise perfectória do inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 1967, tem-se presente que o referido dispositivo tão somente determina que o denunciante demonstre ostentar a qualidade de eleitor, não impondo que tal condição se dê na cidade em que a denúncia é apresentada, uma vez que o dispositivo normativo apregou que, a denúncia escrita da infração deverá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Neste norte faz-se mister verificar-se que o denunciante demonstra a qualidade de eleitor em geral, não necessariamente que comprove tal condição nesta urbe, ou mesmo que demonstre nela residir. As folhas 70 é acostado aos autos o título de eleitor do denunciante. Logo, pode ser verificada a sua condição de eleitor, sendo, nesse sentido, satisfeito a premissa constante no inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/1967. Atendidos os pressupostos necessários à denúncia, nos cumpre rejeitar a preliminar arguida pela defesa. Tópico 2. Da violação ao direito de defesa e ao devido processo legal. Aduz o denunciado, em apertada síntese, que não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, direitos constitucionalmente assegurados, bem como não ocorreu a observância do disposto no artigo 5º, inciso 4º do Decreto-Lei 1967, no sentido de, hipoteticamente, fazer valer seu direito de requerer o que for de interesse da defesa, tal qual explicitado nas alegações finais trazidas ao caderno processual pelo edil. Neste diapasão, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ausência de contraditório, tampouco em ausência do devido processo legal, haja vista que todos os atos processuais foram respaldados pelo Decreto 201/1967, bem como na Constituição Federal, garantindo-se ao denunciado todas as formas de defesa possíveis dentro do devido processo administrativo, sem se olvidar do fato que os trabalhos da comissão processante detêm prazo para o seu término. De toda sorte, o que se verificou durante toda a instrução processual foi que o denunciado tensionou a toda força comandar as reuniões da comissão, faltando com o devido respeito com o presidente da comissão, bem como para os demais membros, sempre em um ardil esforço
de inviabilizar os trabalhos da comissão processante com o nítido intuito de viabilizar em sua existência temporal. Não existe qualquer mácula aos princípios constitucionais invocados pelo denunciado em suas alegações finais, conforme se verá de maneira inabalável mais adiante, verificando-se de forma inconsciente que o devido processo administrativo foi amplamente respeitado, bem como garantido ao denunciado a ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo aos demais princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicados à espécie. Item 3, da limitação da fala do depoimento do denunciado sem qualquer amparo legal. Inicialmente, há que se falar em qualquer limitação quanto ao depoimento do denunciado, uma vez que o denunciado foi permitido responder às perguntas da sua procuradora e dos membros da comissão processante para fim de contextualizar a dita entrevista, e ainda ele foi autorizado a prolação de suas próprias considerações quanto à denúncia de forma livre, cabendo ele expor o que entendesse por direito. Nessa senda, o depoimento do denunciado, em analogia ao interrogatório no processo penal pátrio, cumpriu de forma inexorável em o seu papel, pois detém o condão de fazer prova positiva ou negativa do edil, o que lhe foi reservado de maneira bastante exacerbada, diga-se de passagem. Afinal de contas, como se verá na argumentação, o denunciado usou a palavra de forma de depoimento por 70 minutos, mais do que suficiente para elucidar os fatos a partir do seu ponto de vista. Extrementes há que se ressaltar que o modus operandi do denunciado não deixa dúvida acerca de sua extremosa lasciva no que tange à nefasta estratégia de inviabilizar os trabalhos da comissão processante, tanto que suas artimanhas e, por fim, dizer sua má-fé processual sempre foram no intuito de forçar a comissão processante a equívocos processuais que pudessem vir a macular o presente processo legislativo. Seriam, em verdade, nulidades provocadas pelo próprio denunciado, o que não se pode aceitar como matéria de defesa. Não restam dúvidas que foi dado ao edil denunciado tempo hábil para realizar sua defesa em sede de depoimento, abro parênteses, em analogia ao interrogatório do réu em processo criminal, como o que fazer a interpretação extensiva da sua defesa técnica. Haja vista que a oitiva do denunciado deteve início às 10h50, findando ao meio-dia, conforme se colhe as folhas 119 e 120 do caderno processual. Cabe ainda, para o momento, deixar claro que todos os momentos processuais, seja na reunião determinada para a oitiva do denunciado, como em qualquer outra, lhe foi permitida a fala, bem como de sua procuradora, devidamente constituída, a fim de requerer e arguir o que entendesse de direito. Outro sim, a argumentação que a oitiva de testemunhas restaram designada para ocorrerem a cada 15 minutos, tal situação é decidida interna corporis da comissão processante, não havendo qualquer dispositivo legal que determine o tempo para a coleta dos referidos testigos, tampouco construção jurisprudencial ou doutrinária que dê conta da matéria, o que afasta de per si os argumentos desfilados nas alegações finais. Em outras palavras, que detêm o poder decisório acerca da designação da oitiva testemunha são os membros da comissão processante, que decidiram de maneira razoável a forma de manejar a oitiva das testemunhas, não interferindo sobre qualquer aspecto no andamento processual conforme ocorreu em caso. Dar guarida à argumentação da defesa seria o mesmo que imputar a alguma autoridade com poder judiciante ou de investigação que a marcação das oitivas de testemunhas detenha um tempo mínimo para ocorrer, o que obviamente não ocorre, sendo que cabe à autoridade a decisão de acordo com a realidade dos autos, bem como em decorrência dos fatos a serem debatidos a fim da produção da prova oral, sendo razoável o lapso temporal designado. Acaso qualquer dos depoimentos detivesse a necessidade de elastecimento no tempo designado, obviamente que a comissão processante assim faria. Contudo, a realidade processual demonstrou que tal necessidade incorreu, sendo que o tempo designado se demonstrou adequado. Do outro norte, acaso a defesa técnica do denunciado entendesse que o fato ocorreu prejuízo ao denunciado, deveria demonstrar de forma inequívoca algum prejuízo processual ou material ao edil, ônus da qual não se desincumbiu. Da não realização de oitiva de testemunhas não intimadas ou cujo não comparecimento foi justificado.
A defesa técnica aduz que as testemunhas arroladas na defesa não foram devidamente intimadas ou, se intimadas, não compareceram por motivos diversos, referindo-se especificamente à oitiva das testemunhas Jaqueline da Silva Bittencourt, Elson Reis de Jesus, Elira Lourdes Viecelli Teixeira, Leonardo dos Santos e Clayton Ramos. De início, cumpre ressaltar que o fato que se discute nesse tópico não é o que as pessoas pensam do denunciado, e sim o agravo cometido por ele, a Casa Legislativa, seus representantes e, por via consequência, o decoro parlamentar. Repise-se que se decide, no encaso, é a prática do denunciado importou ou não na dita quebra do decoro parlamentar. De antemão, o que se verificou com a oitiva das testemunhas arrolada nos autos é que todos os testigos se prestaram a depor acerca da conduta geral do denunciado perante a sociedade em geral, ou seja, na linguagem jurídica, se tratam de testemunhas abonatórias. Logo, não depõem com relação ao fato, e sim com relação à conduta do denunciado de forma ampla. Ademais, há-se que ressaltar que a maioria das pessoas arroladas pela defesa e, consequentemente, ouvida pela comissão processante, restaram descaracterizadas como testemunhas, deixando de prestar o compromisso legal e, via de consequência, atuando na lógica processual revestidas da característica de informantes. Em verdade, apenas uma das pessoas arroladas pela defesa não foi desclassificada como testemunha, sendo que esta também detém caráter meramente abonatório na forma do sus mencionado. Destarte, todas as demais testemunhas a serem ouvidas como realmente fossem caracterizadas como tal, prestando em corolário o compromisso legal, seriam apenas testemunhas abonatórias, haja vista que o ato praticado é público e notório. Quanto à oitiva de testemunhas abonatórias, a jurisprudência é clara, se não vejamos. Apelação criminal, delito de estelionato, artigo 171, caput do Código Penal, sentença parcialmente procedente, condenação do apelante, recurso da defesa preliminar, nulidade processual, cesseamento de defesa sem razão, ausência da oitiva de testemunha abonatória insuficiente para configurar a prefacial suscitada. Vige na lei processual brasileira o princípio da livre apreciação das provas, da qual faculta ao magistrado o indeferimento de forma fundamentada nas providências que julgar protelatórias e irrelevantes ou impertinentes, conforme se verifica necessidade ou na elucidação dos fatos, sem que cause cesseamento de defesa. Julgamento do STJ. Apelação criminal, homicídio culposo na direção de veículo automotor, preliminar, inépcia da denúncia, requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, preenchidos. Grifo, cerceamento da defesa, testemunha abonatória, arrolada a destempo, não encontrada a posterior, indeferimento da oitiva devidamente fundamentado, nulidade inexistente. Prefácias repelidas, mérito, pleito absolutário alegado, ausência de culpa, não ocorrência do condutor que perdeu o controle do automóvel, invadiu a pista contrária, colisão de motociclista que transitava corretamente em sua mão, direção de imprudência, manutenção da condenação, intentada redução da pena, afastamento da ponderação negativa, culpabilidade e consequência do crime desfavoráveis, reprimida, que não ao mínimo legal, recurso parcialmente provido. Julgamento da Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ainda cito, processo crime nulidade, expedição de carta precatória para, grifo, inquirição de testemunha abonatória, arrolada por corréu, depoimento que não teve relevância na forma contra o apenado, ausência de prejuízo, nulidade inocorrente. Decisão também do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Newton Macedo Machado. Logo fica claro que na oitiva das testemunhas não veio a produzir nenhuma chaga processual ao denunciado, uma vez que os atos apurados nesses autos consistem na fala do edil em entrevista em rádio local, em controvérsia, não havendo que se argumente possa desconstituir o que foi reverberado pelo denunciado, sendo que a prova oral em nada contribuiria para o desfecho deste processo, pois não poderia reconstruir fatos, pois que seria o mesmo que desdizer o que foi dito, pela via transversa de testigos, o que, inclusive, contraria o próprio depoimento do denunciado perante a comissão, reiterado em suas várias manifestações, inclusive através da leitura do texto escrito, as folhas 137, na presença da defesa técnica do denunciado, portanto, mediante sua clara orientação.
Ressalta-se que não está aqui sendo julgada a conduta do denunciado como um todo, e tão somente o fato que originou a denúncia. Nesse sentido, não há qualquer cerceamento de defesa ou defeito que possa resultar em nulidade processual no presente feito. Outro sim, com relação à testemunha Cleiton Ramos, ou Clayton, é mister que se consigne que o mesmo se esquivou de ser ouvido pela comissão processante por 3 oportunidades, deixando de justificar tais ausências. Isto porque as telas de conversas de celular juntadas com alegações finais não detêm qualquer legitimidade probatória, uma vez que desacompanhadas de sua chancela legal, que poderia ser atestada pela via de uma ata notarial, o que não foi produzido pela defesa e que, novamente, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Do outro turno, mesmo que tais conversas, pelas vias de aplicativo, não padecessem de vícios formais pela ausência da outorga de autenticidade, o conteúdo das mesmas convalida o ato proporcionado pela comissão processante à defesa do denunciado. Afinal de contas, após diversas tentativas de intimação da referida pessoa para proceder seu depoimento perante a comissão processante, esta oportunizou a defesa, mesmo sem qualquer necessidade para tanto, que trouxe as testemunhas que entendesse ainda necessário de oitiva da reunião da comissão processante, convocada especificamente para tal fim. Das folhas 191 e 195, desprende-se que a defesa técnica informou de forma inequívoca e expressa a testemunha Cleiton Ramos que a mesma deveria comparecer ao ato ou justificar formalmente sua ausência, o que não o fez, precluindo o direito de oitiva. Ademais, mesmo que se suponha que a declaração de folhas 196 seria uma justificativa de ausência da referida testemunha, o que se faz para alargar o convencimento da casa acerca do tema, pois não há informação nem requerimento da defesa nesse sentido. O referido documento não comporta tal justificativa, uma vez que trata de declaração não original, em verdade, uma mera fotografia, de um outro documento, que não necessariamente seria o original, sem qualquer chancela de autenticidade e, mais do que isso, de pessoa talvez diversa da testemunha, uma vez que trata o paciente supostamente atendido pela profissional signatário como Cleiton Ramos com E, ao passo que a testemunha se chama Clayton com A, bem como não é possível aferir o CPF ali consignados como sendo o da referida testemunha. Uma pergunta resta acerca da malfadada declaração de comparecimento, as folhas 196. Qual profissional psicólogo que trata seu paciente de forma continuada e com afinco erra do nome respectivo paciente? A resposta é por óbvio e salta os olhos. Eu acho que até vai uma questão de ordem aqui, senhor Proibição presidente. do denunciado se manifestar na sessão de 22 de outubro de 2019. Em que pese o já arguído alhures quanto às testemunhas abonatórias, com o fito de proporcionar ao denunciado a possibilidade de ouvir testemunhas que ainda desejasse, lhe foi oportunizado pela terceira vez a ouvida das testemunhas faltantes, conforme pode ser verificado na intimação de folhas 175, 183. O ofício enviado ao denunciado e à sua procuradora é claro quanto ao teor, abre aspas, última audiência para a oitiva das testemunhas ausentes. Testemunhas de defesas faltantes ficam oportunizadas a oitiva, independente de nova intimação. Uma terceira ausência sem justificativa plausível poderá incorrer na prescrição legal estabelecida pelo artigo 330 do Código Penal. Conforme pode ser verificado em nome do princípio constitucional da ampla defesa do processo legal, foi oportunizado ao denunciado que levasse suas testemunhas para uma terceira tentativa de oitiva, o que não ocorreu. Ressalta-se que na referida sessão devidamente anotada para deter o seu início às 9 horas, só restou deflagrada às 9h15. Logo, por mera liberalidade do presidente da comissão, foram aguardados 15 minutos para verificar se alguma das testemunhas chegaria, o que não aconteceu. Como a referida reunião foi marcada para o fim único e exclusivo para a oitiva das testemunhas e não comparecendo nenhuma delas, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, haja vista não existir qualquer outro assunto a ser tratado. Logo, verifica-se que o atendimento a normas da melhor prática no andamento feito, não existindo qualquer mácula processual. Outro sim, ressalta-se que o denunciado já havia pronunciado no momento processual adequado, que é o depoimento por longos 70 minutos,
o que faz cair por terra a dita alegação, sem contar o fato que, em todas as auditivas de testemunhas, bem como no depoimento do denunciante, foi deferido o denunciado a livre arguição a despeito da existência profissional da advogada devidamente constituída para este fim. Por fim, na indigita audiência, restariam tomados depoimentos de testemunhas que fossem levadas ao encontro da comissão processante pela defesa do denunciado, sendo que, ao que não comparecer nenhuma delas, não há que se falar em espaço para a fala do denunciado, ou mesmo dos próprios membros da comissão processante, uma vez que o ato foi negativo. Mácula ao devido processo legal, sucessivas renumerações com apenas uma certidão a respeito. Aduz o edil que ocorreu mácula ao devido processo ante a renumeração ocorrida no processo e apenas uma certidão a respeito. Não existe qualquer mácula ao processo nesse sentido, mesmo porque o denunciado afirma apenas a existência de renumerações de páginas, não demonstrando qualquer vício ou prejuízo processual que possa sofrer em decorrência à aludida renumeração. Logo, sem qualquer prejuízo processual, verifica-se que o presente feito foi respeitado o devido processo legal. O mérito, segundo a defesa. Há que salientar que a defesa do denunciado no mérito tenta apenas descontextualizar o fato ocorrido, logo mesmo porque não existia outra alternativa. Admite o fato determinante para a realização da denúncia. Do conteúdo distorcido da denúncia e o apego ao sentido literal das expressões utilizadas pelo radialista e pelo vereador. Enfatiza a defesa do denunciado que o conteúdo da dita entrevista está distorcido e as expressões utilizadas não devem ser entendidas em sua literalidade. Nesse sentido, há que se ressaltar que não se pode falar em conteúdo distorcido da denúncia, tampouco a aplicação do sentido literal das expressões utilizadas, haja vista o titular do decoro parlamentar não é o indivíduo, e sim a instituição Casa Legislativa. O que se pretende preservar, nesse caso, é a Casa Legislativa. Se extrai da folha 145 do processo da denúncia parte da entrevista do denunciado, em verbes, abro aspas, a Câmara parece realmente um prostíbulo, o ponto de vista de como as pessoas se comportam aqui dentro, como muitas vezes aqui se vendem, fecho aspas. Da interpretação da fala do edil denunciado, fica claro que o ataque, além de ser em face das pessoas, sejam elas servidores ou vereadores, mas também, fundamentalmente, a instituição em si, ressaltando que essa última é a titular para que se defende o tratamento com decoro. Ademais, perante a instrução processual em sua oitiva, conforme as folhas 119, pode ser verificado o que segue, abro aspas, pois suas palavras não foram ditas para os servidores, e sim para os vereadores. Fecho aspas. Conforme pode ser verificado, o denunciado afirma que as palavras foram dirigidas aos vereadores, ou seja, ao corpo desta Casa Legislativa. Nesse sentido, não há que se falar em distorção ou apego ao sentido literal da expressão, haja vista que o próprio denunciado afirma que as palavras foram dirigidas aos vereadores. Ressalta-se que, no presente caso, e não está analisando a conduta do radialista, logo a abrangência da fala do radialista não está em análise da presente denúncia, e sim o que propriamente foi dito pelo edil denunciado, não cabendo a essa comissão análise diversa do que estrita a conduta do denunciado. Aliás, a defesa técnica, em várias passagens, faz confissão acerca da quebra do decoro consistente no ataque do denunciado à Casa Legislativa, enquanto instituição. Vejamos, abro aspas. Na sequência, são mencionados pronunciamentos de vereadores que se posicionaram verbalmente contrários ao projeto e aqueles que se mostraram favoráveis à discussão do projeto, valendo repisar aqui que o assunto da entrevista foi sempre registro aos detentores de mandato, jamais englobando os servidores e servidores da Casa, como faz crer o denunciante. Folhas 226, alegações finais da defesa técnica. O texto acima comprova cabalmente, de forma inexorável e insofismável, que o edil denunciado projetou o seu agravo verbal e nítida quebra de decoro aos membros do Parlamento Municipal, em nítida afronta caracterizadora do tipo legal em debate.
Várias outras são as passagens da aludidas alegações finais que o denunciado afirma que não se referiu aos servidores da Casa, mas sim à instituição Câmara de Vereadores em nítida, expressa e inequívoca confissão. Do real contexto da entrevista. Neste interim, tenta o denunciado fazer crer que as palavras ditas não podem ser analisadas de forma descontextualizada. Todavia, sua tese não merece prosperar. As palavras ditas, sejam elas em contextos, são jocosas e ofensivas, quer fazer crer o edil denunciado que as palavras foram proferidas em decorrência de não aprovação de um projeto de sua autoria. Cabe ressaltar que, para o momento, que a Casa Legislativa é uma casa política no sentido literal da palavra, ou seja, o relacionamento de grupos que integram a polis, população, logo as decisões e ações são tomadas de maneira colegiada, buscando cada qual defender o interesse do seu grupo ou representados. Fica evidente que, as atitudes do denunciado, não apenas no presente caso, tem que ser aceita a forceps, não aceitando posições em contrário, demonstrando um espírito totalmente antidemocrático. No presente caso, é extremamente o que aconteceu. Vendo que não obteria êxito em seu intento, partiu para a agressão da instituição, bem como aos seus pares. Logo, resta evidente que não há qualquer contextualizada cabível para a reprovável conduta do denunciado. Depoimento do denunciado. Desconhecimento da íntegra da entrevista quando da apresentação da denúncia. Aduz em sua defesa o denunciado que o denunciante não tinha conhecimento total da entrevista que originou a denúncia. Tal fato não nos parece relevante, haja vista que o tópico anterior já foi discorrido sobre a contextualização das palavras jocosas que se repete e seriam jocosas e abalariam o decoro desta casa em qualquer outra situação ou contexto. Logo, conforme possa se verificar, a questão em tela já foi totalmente superada. Dos testemunhos colhidos e depoimentos do denunciado. Conforme pode ser verificado e já discorrido aqui, os depoimentos prestados durante a instrução processual foram prestados todos por informantes e todos foram depoimentos com o fito de abonar a conduta do denunciado. Em nada auxiliam ao deslinde do presente feito. Já no tocante ao depoimento do edil, denunciado, conforme já verificado, alhures, reafirma o que foi dito na entrevista. Ademais, como é sabido, o depoimento do denunciado não tem o condão de absolvição. Ressalta-se que, no momento em que a palavra foi fornecida ao denunciado para fins de esclarecer o que entender de direito, tentou novamente tumultuar a reunião, tentando fazer uma digressão quanto às suas realizações como vereador e não adentrando em momento algum ao objeto específico da denúncia. Da inviolabilidade dos vereadores por suas palavras, imunidade material. As imunidades parlamentares, fruto do direito inglês, freedom for speech, freedom for arrest, longe de se destinarem a conferir uma esfera de proteção pessoal aos parlamentares, buscam, ao contrário disso, revestir os mandatos dos parlamentares determinados atributos que os permitem ser exercidos com desenvoltura e independência. Ao contrário do que possa fazer crer, as imunidades parlamentares não se qualificam como privilégios pessoais, mas como prerrogativa institucionais voltadas ao bom desempenho da função de representar. Busca-se, assim, proteger o bom exercício do mandato parlamentar, garantindo-se ao representante do povo o livre exercício do direito de criticar e denunciar, imunidade material quanto aos crimes de opinião, protegendo-lhe as prisões arbitrárias que possam, inclusive, comprometer o quórum de votações no parlamento, imunidade formal relativa à prisão, e preservando-lhe processos abusivos. Quanto à matéria, os tribunais pátrios já têm decidido os aspectos relacionados à imunidade quanto às palavras dos senhores vereadores. Se não, vejamos. Ementa. Constitucional recurso extraordinário em inviolabilidade civil das opiniões, palavras, voto dos vereadores, proteção adicional à liberdade de expressão afastada da reprimenda judicial por ofensas, manifestações no exercício do mandato e na circunscrição do município, provimento do recurso. Vereador em sessão da Câmara teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este apoiou a corrupção ladroeira e sem vergonhice, sendo pessoa sem dignidade, sem moral,
observância no caso dos limites previstos do artigo 29, inciso 8º da Constituição, manifestando-se proferida o exercício do mandado e na circunscrição do município. A interpretação da locução no exercício do mandato deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, entre os quais se destaca a fiscalização, outros poderes e o debate político. Embora indesejáveis ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade da expressão, visando assegurar a fluência do debate político e, em última análise, a própria democracia. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser reprimidas pelo Legislativo. Provimento do recurso, com fixação e repercussão geral, na seguinte tese: no limite da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. Recurso extraordinário 600063, relator Marco Aurélio. Ementa direito civil, embargos de declaração recebidos como agravo regimental em agravo de instrumento, dano moral, imunidade parlamentar, inviolabilidade civil das opiniões, palavras e votos de vereadores de repercussão geral. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstâncias em que não configura a violação do artigo 93, inciso 9 da Constituição, no limite da circunscrição do município, não havendo pertinência quanto ao exercício do mandato. Os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras e votos. Agravo de instrumento, ministro Roberto Barroso. Conforme podemos verificar, a imunidade conferida aos senhores vereadores em decorrência de suas palavras é restrita às esferas cíveis e penais, devendo sim a matéria ser analisada conforme o caso, compreendida pelos membros do Legislativo. Nesse sentido, é um entendimento lançado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, se não vejamos. Danos morais, declarações afirmadas em discurso na Câmara Municipal no exercício da vereança, imunidade parlamentar, ausência do dever de indenizar. A imunidade parlamentar, artigo 29, inciso 8º da Constituição, empresta ao vereador proteção constitucional para que se manifeste no exercício do seu mistério, em seu temor de que sofra punição por seus pensamentos. Eventual excesso de manifestação, de acordo com precedentes da Corte Constitucional, há de ser analisado no âmbito do próprio Legislativo, em consonância com suas diretrizes de decoro parlamentar. Não provimento da apelação, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 201.0108317, desembargador Gilberto Gomes de Oliveira. Não restam dúvidas que a inviolabilidade pretendida e suscitada pelo denunciado está relacionado às questões atinentes à esfera civil e penal, não sendo essa afetada no âmbito interna corporis desta Casa Legislativa. Nesse sentido, o processamento da presente denúncia é cabível e está amplamente amparada na doutrina e na legislação pátria. Da fundamentação. Fundamentação legal. A denúncia apresentada está escorada nos termos do inciso 3º do artigo 7º do Decreto-Lei 201/1967, a saber, artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando, inciso 3º, proceder de forma incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Com a devida transcrição do processo e sua consonância com os normativos atinentes à espécie e aos preceitos constitucionais que os norteiam, objetivamos delimitar se ocorreu ou não a quebra do decoro em decorrência à suposta conduta do denunciado narrada na peça pórtica. Ante a supra-exarada e atendendo rigorosamente os termos do Decreto-Lei 201/1967, passamos a adentrar no que nos cumpre como relator quanto ao recebimento ou não da denúncia por essa comissão processante. Inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/1967, proceder de modo incompatível com a dignidade ou falta com o decoro na sua conduta pública. Da análise do bojo da denúncia, se verifica que o cerne da matéria resta cingido na suposta falta de decoro por conta do senhor edil denunciado. O decoro parlamentar não possui um conceito fechado, tampouco uma definição expressa em lei. No presente caso, traz-se à baila o disposto no artigo 55 da Constituição para fins de delinear o significado de decoro. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 2º, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo 1º.
É incompatível com o decoro parlamentar, nos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Conforme se pode verificar, o conceito de decoro é um conceito aberto que certamente necessita de uma análise individual, particularizada, caso a caso, para aferir, diante das nuances específicas e peculiares, a ocorrência ou não a partir do ato denunciado, da referida e propalada quebra do decoro parlamentar. Nesse sentido, também se socorre de uma pesquisa livre quanto ao significado da palavra decoro. Decoro é o comportamento decente, com excesso de pudor, decência, respeito às normas morais, dignidade, agir com decoro parlamentar, forma correta de se portar, ação correta, compostura, maneira de agir ou de falar que denota resguardo ou moralidade. Nessa linha de raciocínio, podemos conceituar o decoro parlamentar nas palavras de Miguel Reale como sendo falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa dos representantes, incontinência de conduta e embriaguez, e falta de respeito à dignidade do poder legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis de forma inconveniente. Nas palavras de Maria Helena Diniz, no seu dicionário jurídico, decoro é a linguagem jurídica, honradez, dignidade moral, decência, respeito a si e aos outros. Quanto à quebra de decoro, Manuel Gonçalves Ferreira Filho considera que, atentório ao decoro parlamentar, a conduta que fira os padrões elevados de moralidade necessário ao prestígio do mandato e à dignidade do parlamento, na mesma senda, Miguel Reale assevera que, abro aspas, a falta de decência no comportamento pessoal capaz de desmerecer a casa dos representantes e falta de respeito à dignidade do poder legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis, de forma inconveniente. Em ambos os casos, se verifica que, quando se trata de decoro parlamentar, a palavra está ligada a um tipo de comportamento, na seriedade das maneiras de agir, pelo respeito e prática de boas maneiras e com respeito consigo, com as instituições e aos outros, e é um conceito aberto à prática de ética e moral. Nos dizeres do saudoso Pinto Ferreira, a perda do mandato por quebra de decoro qualifica-se como um modo individual, pois se atinge apenas ao específico parlamentar, de fim anormal, porque distante da regra geral, segundo o qual os mandatos se extinguem com o advento de seu prazo, e de mandatos legislativos. Logo, para análise do decoro, devem ser sopesadas as circunstâncias fáticas próprias da conduta, eventualmente narradas na denúncia, tendo sempre que o elo entre o ato e sua contextualização para uma possível extrapolação das prerrogativas parlamentares, que possam, redundar em um mau ferimento da imagem do parlamentar, ao ponto de ser considerada a conduta incompatível com o nobilíssimo exercício da função parlamentar em toda a sua extensão. Em caso, a quebra do decoro parlamentar não está vinculada à proteção da pessoa física e nem do exercício do mandato, mas sim à proteção do próprio parlamento, que, por consectário, lógico, é o titular da norma relativa à espécie em alteração. Tal premissa leva à conclusão que o titular do comportamento indecoroso é a instituição parlamento, sendo ele, o parlamento, e não os parlamentares, que tem o direito a ser preservado através do comportamento de seus membros, sua imagem, sua dignidade e sua rigidez. Desta forma, o decoro busca proteger a confiabilidade e honradez do parlamento, que vê sua dignidade atingida quando o parlamentar fere os princípios éticos abalando a própria Casa Legislativa. Consoante discorrido, o decoro não visa tutelar o exercício do mandato, e sim rigidez e honra objetiva do parlamento, preservando sua imagem social, sempre que estiver correndo em risco, em verdadeira proteção às instituições republicanas, enfim, em última análise, proteger o Estado democrático de direito. Em que pese o conceito é indefinido, é possível determinar que o decoro parlamentar é aquele que afronta os conceitos éticos da coletividade, comprometendo a própria ideia de escopo social que o parlamento tem. Sendo assim, a prática de condutas inadequadas de parlamentares, em tese, trazem à Casa Legislativa danos à sua estrutura social. Neste diapasão, cabe à Casa de Leis, na qualidade de representante do povo de Florianópolis, determinar o que vem a ser decoro e o que seria a quebra deste.
Essa é uma interpretação privativa do parlamento, ou seja, interna corporis, pois somente o colegiado poderá determinar se a conduta narrada na exordial resguarda o amplo direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal, redunda em quebra de decoro e, na eventualidade de sua caracterização, qual correlata a punição do ato. Exatamente nesse sentido é o poder censório do parlamento, que tem a capacidade de decidir quais as condutas são admissíveis e toleráveis, bem como aquelas reprováveis. Tal juízo cabe ao parlamento que, com a análise do caso concreto, irá determinar as instituições que sejam compatíveis ou não com o decoro parlamentar. Do parecer. Encerrada a fase instrutória, respeitados os aspectos legais inerentes ao processamento da presente denúncia nos estritos termos do Decreto-Lei 201/1967, entende que o feito se encontra maduro para a prolação do parecer final quanto à matéria. Fundamentado nos dispositivos legais inerentes, a matéria, após permitida ao edil denunciado o exercício de sua ampla defesa, bem como a oitiva das partes, a se ressaltar denunciante e denunciado, além de testemunhas, há subsídios suficientes para o convencimento do relator. Cabe para o momento que, da oitiva de testemunhas, nenhum elemento novo veio aos atos que possa desconstituir o cerne da denúncia, ora analisada. Merece ressaltar que, no tocante às testemunhas, não ocorreu por parte dela desconstituição dos fatos narrados na peça vestibular. Ademais, destaca-se que todas as testemunhas arroladas pelo denunciado detinham cunho meramente abonatório, sendo que sua ampla maioria ouvidas na qualidade de informantes, portanto, dispensadas do compromisso legal e em corolário, sem o condão de vincular os fatos por si narrados. Em depoimento do edil, denota-se que a fala jocosa foi dirigida a todos os senhores vereadores da Casa Legislativa, por certo, direcionados ao parlamentar em geral, que é, senão, o titular último e fundamental de direito do caso decoro parlamentar. Nesse sentido, da entrevista e do depoimento do denunciado, está expressamente consignado que, em verbis, abro aspas, a Câmara parece realmente um prostíbulo do ponto de vista que as pessoas se comportam aqui dentro, como muitas vezes se vendem, fecho aspas. Abro aspas, pois suas palavras não foram ditas para servidores, e sim para vereadores, fecho aspas. Ademais, como já amplamente debatido no presente parecer, tais falas, sejam elas no contexto em que estiveram inseridas, ou em qualquer contexto, ferem e mancham a imagem e rigidez do parlamento, não podendo de toda sorte ser aceito tal comportamento sob pena de tal descrédito das instituições democráticas. No presente caso, o denunciado não se desincumbiu de desconstituir o fato que originou a denúncia, ressaltando que reafirmou o mesmo na instrução processual consoante já salientado acima, confessando em todas as passagens, inclusive textualmente, em suas alegações finais, que desferiu agravo à Casa Legislativa e aos vereadores em geral. Feita a análise do caso concreto e adstrito, tão somente aos elementos que permeiam a presente denúncia, em especial a expressa confissão do edil, que encontra-se perfeitamente em consonância com os dispositivos legais e processantes atinentes e aplicáveis à espécie, bem como por entender que a questão de decoro está ligada à preservação da honradez e imagem social do Parlamento, Casa Legislativa, que esta é composta de forma plural por todos os senhores vereadores, e entendemos que ocorreu a falta do decoro por parte do edil denunciado nos termos do presente parecer. Nesta esteira, nosso voto é no sentido de dar procedência à denúncia ofertada, encaminhando-se os autos à presidência da Câmara de Vereadores de Florianópolis, a fim que dê aso ao procedimento esboçado no inciso 5º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/1967. Remetemos o presente para apreciação desta comissão, bem como, se assim for entendido, da mesma forma, para apreciação do plenário. Câmara Municipal, Florianópolis, 12 de novembro de 2019, firmo o parecer. Senhor presidente, a defesa requer, com base no decreto, manifestação específica sobre o parecer, para que possam ser apresentados... Inicialmente, nós estamos com relação ao parecer. Em homenagem ao princípio do contraditório, a defesa requer se manifestar. Com relação então, ao parecer... Para que possa esclarecer pontos do parecer, presidente. Guilherme
Pereira. Presidente, a defesa tem que trazer pontos do parecer. Bom dia, eu não vou presidente. ler a defesa, eu vou me manifestar sobre o 201 parecer. de 1967, não O artigo 5º, sim, a defesa pode requerer o que for no interesse da defesa. Eu peço que conste da ata, isso é um absurdo, uma violação ao contraditório e ampla defesa. Bom dia, presidente. Há pontos do parecer que precisam ser rebatidos, Vereador. até para convencimento dos vereadores. Vereador Gui Pereira, vereador... Isso é um absurdo. Vereador, presidente, Vereador Guilherme Pereira está me parece com a que palavra está para combinado o fazer jogo o já relato aqui, do parecer. salvo algumas exceções, porque sim, o parecer dado pelo Só- Vereador, nós precisamos concluir essa reunião. Ele pode ser furtado, os votos não estão fechados. Diante disso, senhor presidente, é necessário que a defesa faça a contradita, os contrapontos. Por favor, tira a palavra do Bom dia, vereador. bom dia, Ele não está com a presidente. Bom dia, vereador Fábio Braga. Bom dia, vereador Maicon Costa. Bom dia, procurador Marcelo, Cizinho. Bom dia a todos que nos acompanham. Primeiramente, queria pedir desculpa, presidente. Cheguei um pouco atrasado aí e não acompanhei na íntegra todo o relatório. Eu fiz um questionamento ao procurador, enquanto o vereador Fábio Braga lia o seu parecer, que como eu não acompanhei, bem dizer, 100% do relatório, se eu poderia pedir vistas e me relatar, expor depois. Né? Ele falou que não cabe dentro do 201, que não cabe. Então, O artigo 5º trata, a defesa pode requerer o que for no interesse da defesa. Não. A Constituição Federal trata do contraditório e da ampla defesa. Isso aqui é uma ofensa à Com a Constituição. palavra. Procuradora, Só por um pouquinho, favor, vereador está com a palavra. Faça a conclusão. o senhor quer que eu dê o meu voto, né? Não, você, Então, você decide. dentro de eu não ter o salvo juízo completo do parecer, eu não posso nem concordar e nem discordar. Então, o meu voto, eu vou me abster na votação do parecer. Não. Gui Pereira não pode votar sem a contradita da defesa, nem o senhor pode votar. Eu quero... O senhor pode ser convencido. Eu sou o presidente da comissão e você... Não vem com voto, não existe fechado. Eu vou acompanhar o relatório do relator, Nossa defesa vai Fábio falar Braga. aqui. A nossa defesa vai falar aqui. Está assinado o Nem que seja relatório. no grito. A nossa defesa Entendemos. vai falar aqui, está garantido o direito da defesa da nossa Segundo O senhor é uma vergonha. segundo o decreto 201 de 1967, eu agradeço a todos e dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Vergonha. O senhor é uma vergonha. É? Vem cá. O senhor é uma vergonha. Vergonha. Agora eu sou.